dia, meus amores. Que bom estarmos juntos novamente nesse segundo semestre e vamos dar uma continuidade a nossos trabalhos. Espero que todos estejam com as forças revigoradas para que possamos trabalhar esse segundo semestre com muito êxito. Então, vamos abrir o livrinho de arte na página 80 e vamos trabalhar texturas e cores nas artes visuais. O que você entende por textura? A textura é um elemento visual que com frequência substitui o tato. Um exemplo, a gente vê uma parede tipo essa e a gente sabe diferenciar se ela é uma parede lisa ou uma parede mais áspera, mais rugosa, ou aquelas paredes que tem aquele azulejozinho que você pode sentir de forma que você sente como é a parede. Essa é uma textura. Nós somos capazes de reconhecer uma textura tanto pelo tato quanto pela visão, só em você olhar. Ou pela combinação dos dois, né? Você tanto vê quanto toca, você consegue identificar. Algumas texturas, elas não apresentam qualidades táteis. No caso, você pega e ela fica lisa, você não sente nada. Mas apenas as óticas, no caso, ópticas, você sente em ver. Você olha para ela e você já sabe que ela é áspera, ou ela é lisa, ou ela é rugosa. A textura ela é real através de suas qualidades. Táteis ou ópticas, você permite a mão e o olho essas sensações individuais. Mas a gente vai acompanhar a leitura e vamos aprender um pouquinho mais, certo? Textura e superfície. Ao tocar a superfície de um objeto, de um tecido, de uma parede ou de um alimento, podemos sentir se ele é liso, rugoso, macio ou áspero. Esse aspecto de uma superfície é chamado textura. Veja algumas texturas encontradas na natureza. Temos aí o morango, né? A terra seca e o girassol. São texturas bem diferentes e que nos passa a ideia de uma coisa assim, de uma textura áspera, né? A gente vê o morango aí, a gente acha que ele é um pouquinho áspero. A terra seca bem áspera e o girassol também, porque ele tem esses pigmentozinho aí no meio. As texturas também estão presentes nas obras de arte. Os artistas criam diferentes texturas para compor suas produções, por meio tanto do desenho quanto da pintura de outros recursos artísticos. Um artista que mais usava essa textura em suas obras foi Max Ernst, o autor do desenho ao lado. Temos aí uma espécie de libélula que foi feita com carvão sobre o papel. Temos aí também conhecendo o artista. O artista alemão Max Ernst criou uma técnica chamada frotagem, que consiste em colocar um papel sobre uma superfície e esfregar lápis no papel para obter a textura dessa superfície. Com as texturas obtidas por meio dessa técnica, ele produzia suas obras. Nós temos aí o Fugitivo de Max Ernst, que é essa forma de textura que ele criou. Amores, vamos seguir o passo a passo nesse próximo vídeo. Tem o passo a passo de tudo, como se faz a textura. Vamos assistir e observar. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de cartolina branca e preta, sulfite, toalha de plástico, uma superfície áspera, lixa e giz de cera. E uma tinta preta também. Muito bem, vamos firmar a toalha
para a gente poder trabalhar em cima dela. Pode pedir para a direção da escola comprar a toalha como material, certo? De arte. Que vem, né? Vem a verba para isso. Muito bem. Então, temos a textura embaixo, a gente coloca a sulfite por cima, certo? Também a sulfite precisa ser também fixada com fita crepe, certo? Coloca fita crepe nos cantinhos, só para ela não sair do lugar, tá? Dependendo da textura da toalha, fica lindo, certo? Dá uns efeitos muito interessantes. Então, muito bem. Sulfite fixa, toalha fixa, sulfite fixa. Vamos trabalhar com giz e cera, certo? Você, mãe, em casa, tem um cantinho para o seu filho com tudo, com giz, com lápis de cor, com canetinha, certo? Com aquarela, certo? Para ele ter um cantinho dele para ele trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso desenho. O que eu pensei? Eu pensei numa marina, certo? Uma paisagem marinha. Então, eu vou pintar o oceano. Pintar o oceano. E vou fazer um barco. Fazer um barco aqui. Fazer o casco dele. Mastro. Certo? Vamos dar uma definição nesse casco aqui. Vocês estão vendo como... Vamos fazer uma vela aqui, assim. Vamos pintar essa vela. Estão vendo a textura aparecer aqui embaixo? Não ficou incrível? E dependendo da textura da toalha, fica com efeitos diferentes, certo? Então, esse daqui é a primeira atividade com textura. Não se esqueça, professor, de dar material para o aluno para ele colocar numa moldura. Bolinhas coloridas, desde que ele cubra uma boa superfície. Depois nós vamos recortar, certo? Vamos recortar tirando uns 3 dedos de cada lado, assim, certo? Então, o aluno que sabe, quer fazer um monte de bolinhas coloridas? Tudo bem. Faixas? Tudo bem. Todo o espaço, tá bom? Então, vamos lá. Bora trabalhar. Muito bem. Para melhor entendermos um pouquinho a diferença de textura, deixa eu só dar uma ajeitadinha bem aqui na câmera, que tá descendo. Isso.
Eu trouxe aqui pra vocês uns desenhos que você pode... Eu fiz na mesma cor, eu pintei esta folha aqui, ó, da cor azul, só pra vocês sentir que aqui eu tenho uma textura lisa, né? Você tá vendo aqui, só em a gente olhar pra essa imagem, a gente vê uma textura lisa. Já nessa outra aqui, a gente já vê que ela tem uns riscos e já é mais rugosa, né? Essa outra aqui dá um aspecto de áspero, como se eu tivesse pintado por cima de algo que ficou meio áspero. Como nessa outra aqui também, que já ficou bem rugosa. Você tá sentindo, é como se a gente olhasse para elas e já identificasse que ali ela não é lisa, que ela foi feita em cima de algo. Eu usei esse paninho aqui que eu tenho, que ele é plástico, e ele dá uma sensação áspera, você consegue identificar só em olhar. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês façam 4 texturas para mim numa folha. Pega 4 folhas em branco e identifique texturas diferentes com objetos da casa de vocês mesmos. Vocês podem pegar um paninho como esse que eu usei ou outro semelhante e façam esses quatro desenhos. No caso, um liso, outro rugoso, outro macio e outro áspero. Vocês vão fazer esse trabalho para mostrar para os colegas, certo? Pois então é isso aí, meus amores. Estamos combinados assim. Façam o desenho, as texturas e coloquem no grupo para que a gente possa acompanhar. Beijos e até o próximo encontro.